Eu criei mais de 557 vídeos e eu identifiquei um padrão, algo que efetivamente funciona. Essa é a única coisa eu vou entregar aqui nesse vídeo passo a passo para você, eu vou mostrar essa construção. E eu tenho dois canais, um canal que tem mais de 60 mil inscritos, mas só me gerou ao longo de 4 anos no AdSense mais de 70 mil reais, mas muito pouco, versus outro canal que tem 13 mil inscritos, que me gerou quase 500 mil reais de faturamento, tá? E eu vou mostrar exatamente isso para você, do que eu errei, o que eu descobri desse canal de 60 mil para o canal de 13 mil, que fez eu alavancar o meu faturamento, os meus resultados através do YouTube, tá bom? Sem mais demora, deixa eu compartilhar a tela e provar aqui que eu tô falando para você é verdade. Bom, gente, esse daqui é meu primeiro canal, tem 60 mil inscritos, aí 61 mil inscritos, com 266 vídeos, né? E ele tem aí basicamente 4 anos, né, que eu fui criando sobre empreendedorismo, né? Eu já vou falar sobre um erro que eu cometi, mas tiveram alguns vídeos que viralizaram, como por exemplo, ó, vídeos que bateram mais de 100 mil visualizações, 400 mil visualizações, isso aqui 180 mil, 175 mil visualizações. Foram vídeos que tiveram um alcance interessante. Porém, esse canal aqui ele me gerou de receita apenas 73 mil reais, tá? E o que que eu errei, né? Exatamente o que eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês. E esse outro canal eu gravei mais de 292 vídeos, tá? Eu só estou escondendo algumas informações desse canal porque eu não quero trazer público desqualificado para ele, tá? Mas o que que ele me gerou de receita, gente? Ó, nos últimos 30 dias aí, a gente teve 34 mil reais faturado com ele. Em dólar também teve aqui um resultado interessante nos últimos 30 dias, ó. Nós tivemos 957 dólares, que dá mais de 4 mil reais aí. Somando aí, dá mais 40 mil reais. Se eu pegar os últimos 60 dias, aí, 3 meses, vamos colocar aqui, nós tivemos aí um resultado mais de, em dólar aqui, né? Mil e poucos dólares. Em real, nós tivemos aqui mais de 138 mil reais faturado, né? Nos últimos 3 meses aí. Se eu pegar 18 meses, né? Que eu tenho um ano, um pouquinho, vai, desse canal do YouTube, nós temos aí mais de 491 mil reais faturados. Mas o que que eu fiz que realmente alterou, né, esse resultado de 70 mil reais para 500 mil reais? É exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes eu te convido, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana vai ter bons vídeos aqui sobre monetizar canais de YouTube. Então, se você tem interesse nesse tema, se inscreve e ativa as notificações. Quem fala aqui é o Jorge. Como eu estava explicando, eu descobri de fato o que me fez sair de um resultado que eu tinha uma quantidade de inscritos até interessante, visualizações interessantes, né? Mas não tinha a receita relevante que eu precisava. E talvez você não olhou para o óbvio, né? O primeiro canal eu te mostrei a quantidade de visualizações e de fato ele atingiu uma quantidade de visualizações até legal. Talvez era um canal até que eu conseguiria ganhar uma plaquinha do YouTube, mas eu literalmente abandonei esse canal de 60 mil inscritos. Sabe por quê, gente? Porque quando eu comecei a falar, eu falava de empreendedorismo. E aí eu comecei a falar de empreendedorismo, de tudo sobre empreendedorismo. Eu falava sobre criar uma fábrica de gelo, como você montar uma padaria. Eu criava insights dessa forma de pessoas que queriam empreender de alguma maneira, né? Então, pessoas que queriam trabalhar em casa. Depois eu comecei a mudar um pouquinho desse assunto. E aí eu falava com todo mundo, mas não falava com ninguém. E esse foi o meu principal erro, que eu transformei nesse outro canal. Eu escolhi um nicho e falo exatamente com o público específico daquele nicho. Vou dar um exemplo para você entender isso de forma mais simples, tá? Eu criei esse canal para ajudar pessoas a crescerem e monetizarem seus canais do YouTube, mas eu não vou falar com todo mundo, gente. Dentro de YouTube você tem subnichos, né? Então o nicho é pessoas que querem crescer no YouTube, mas eu quero falar um determinado tipo de público. Eu poderia falar, por exemplo, não é a minha praia, mas eu só estou dando exemplo de subnichos. Existem pessoas que querem falar sobre canais dark, como você monetizar canais dark. Não é minha praia, não sei sobre isso. Mas existe um outro determinado parte do público aqui no YouTube que quer falar, criar canais de entretenimento. Eu também não manjo nada sobre isso. Agora, eu quero falar com o público que quer monetizar canais de YouTube usando produtos digitais. Então, esse é o meu público. Eu vou criar assuntos, temas, títulos. Eu tenho know-how, eu tenho experiência, eu tenho bagagem para poder multiplicar isso aqui para vocês.
Então, de fato, você percebe que quando eu tenho um público muito amplo, eu não consigo trazer resultado financeiro. Eu trago resultado em quantidade de views, eu trago resultado em quantidade de pessoas impactadas, mas não necessariamente, se eu não tiver um público muito bem segmentado, eu consigo trazer um resultado interessante. Então eu vou dar 3 dicas aqui que ela soma nessa fórmula do sucesso aqui para você ter resultado com canais, inclusive pequenos no YouTube, tá? E a primeira dica é exatamente essa que eu estou te falando, você subnichar, escolher um público específico e falar para aquele público. Você vai fazer vários vídeos relacionados àquele público, o desejo, as dores, o que aquele público quer realmente dentro do seu canal do YouTube. E aí, com base nisso, quando você traz um público extremamente qualificado, obviamente você precisa construir uma oferta. E o primeiro produto que eu comecei a comercializar era uma mentoria de 797, ou seja, a pessoa pagava 797 e estava num programa de mentoria em grupo ali, né? Enquanto a minha concorrência, a maioria dos meus concorrentes vendiam produtos de 497 e tinham canais até maiores do que o meu, né? Inclusive tem concorrentes maiores, né? Que o meu canal, dentro desse subnicho que eu estou falando, eu resolvi me diferenciar. Por quê, gente? Quando eu comecei a criar o conteúdo, eu automaticamente me aproximei da minha audiência e comecei a perguntar o que a minha audiência de fato gostaria. E quando eu perguntei, o que a minha audiência disse é que elas não queriam curso. E o que a minha concorrência vendia, naquele caso, era curso, era comunidade e assim por diante. E o que eu percebi é que as pessoas precisavam de um atendimento mais diferenciado, um acompanhamento diferenciado. E por isso eu criei um programa de mentoria. Quando eu criei o programa de mentoria de 797 que eu estou te contando, eu percebi que algumas pessoas tinham condição financeira de pagar algo a mais para ter um acompanhamento até individual. Então não era só em grupo, também precisava de uma atenção individual. Eu resolvi fazer um outro plano. Eu acho que esse plano, se eu não me engano, no começo eu vendi ali por um 497, eu não me lembro exatamente o valor, tá? Quando eu comecei, né? Então eu criei 2 combos. A pessoa que não tinha tanto recurso financeiro, ela poderia entrar nesse 797, a outra que tinha poderia entrar nesse 1997. E aí eu comecei a quebrar uma crença limitante minha, porque o que que acontece? A gente sempre pensa que as pessoas não têm condição, então eu preciso vender um produto que as pessoas vão conseguir comprar, eu quero vender baratinho, e você cai numa curva delicada, né, de resultado. E aí eu comecei a gostar de criar produtos diferenciados para minha audiência. E eu comecei a estudar, a entender a audiência, escutar essa audiência, ver as dores, ver as dificuldades dessa audiência e comecei a criar produtos exatamente do que ela deseja. E meu último produto agora que eu lancei foi um produto de 4997, que é uma estruturação, ou seja, eu estruturo uma parte do processo e depois passo o bastão para a pessoa dar continuidade. É como fosse uma prestação de serviço, mas é só aquele pontapé inicial da pessoa tirar o projeto do papel e começar a rodar. Mas isso tem muitos fatores importantes ali dentro desse nicho. Como, por exemplo, pegasse aqui no canal do YouTube e falava assim, ó, você não sabe escolher o seu nicho, você não sabe montar o seu produto digital, então eu vou estruturar tudo isso para você, tá? Eu vou criar aqui o canal, vou escolher o seu nicho com base no seu perfil, né? Nas suas habilidades que você tem, vou desenhar uma esteira de produtos para você aqui e vou te entregar. E a gente vai fazer o primeiro lançamento juntos, mas depois você dá a sequência aí de fazer os outros lançamentos. Então é mais ou menos isso que eu ofertei e isso me trouxe um resultado financeiro muito interessante, né? Vocês viram ali o resultado. E antes de eu falar o terceiro ponto que junta, né, essa única coisa que eu estou chamando que dá realmente resultado no YouTube, eu quero te convidar a colocar aqui nos comentários qual é o seu nicho, né? Que nicho que você é do YouTube. A minha ideia é fazer vídeos aqui de como eu monetizaria o seu canal. E para isso eu estou precisando de pessoas que coloquem aí simplesmente seu nicho. Ah, meu nicho é, por exemplo, crochê, né? Estou dando um exemplo que é aleatório, tá, gente? Mas coloque o seu nicho aí nos comentários, porque eu quero trazer outros vídeos do YouTube, justamente pegando o nicho dessa audiência que a gente está formando aqui, para poder estruturar isso para vocês passo a passo, tá bom? Bom, legal. Então, o que que eu fiz que de fato mudou, né? Então, eu escolhi o nicho, entendi um produto e, obviamente, eu preciso trazer a audiência qualificada. E para eu trazer a audiência qualificada, eu preciso, que eu chamo de estrutura aqui, né? Entender qual é o tema, o título e a thumb que mais funciona dentro daquele setor. Para mim, isso é, assim, realmente muito importante você criar
títulos extremamente atraentes, com thumb extremamente atraentes. E aí, gente, eu não estou falando de uma mega produção, não, eu estou falando de dentro do seu nicho, vale muito a pena você separar aí uns 10, 15 canais para você ver o padrão que eles têm de temas, de assuntos específicos, para que você possa modelar. Então eu vou te mostrar isso aqui na prática para você poder entender melhor, tá? Então, gente, eu vou pegar aqui um exemplo, né, aleatório de como criar, né, aplicativos, né, utilizando IA, mas poderia ser qualquer informação aqui do seu nicho. Então você digita uma ideia geral que o seu nicho tem. Eu gosto de pegar aqui com menos de um ano, né, vídeos aí deste ano é interessante para a gente tentar trazer os canais mais relevantes sobre esse assunto. Um ponto muito importante na hora de você filtrar o canal, né, porque você está de uma certa forma modelando, é você não pegar, por exemplo, canais aleatórios. Então, o Nerd de Negócio, ele fala sobre várias coisas do mundo dos negócios digitais. Então, para ele não serve esse tipo de canal. Agora, por exemplo, quando eu vou pegar o Antônio aqui, né? Eu acho que é Antônio, vamos ver se ele tem um canal extremamente segmentado. Então, ó, 51 vídeos, 31 mil inscritos, isso tá legal. Então, ó, eu tô olhando aqui pelos temas dele. Deixa eu pegar os temas mais em alta, né? Vendi tal bois, fiquei milionário com SaaS, que é o tema que eu estou trabalhando aqui, que tem a ver com aplicativos, né? Ó, como criei um aplicativo com IA, criei aplicativos com IA. Então ele tem alguns outros temas aqui que fogem um pouquinho, mas ele tem vários temas ligados ao que eu quero falar, que é SaaS e assim por diante. Estou dando só como exemplo aqui, tá? Então eu sempre acho um canal extremamente nichado dentro do tema que eu estou falando. Então eu não pego um canal aleatório, né? Como eu te expliquei, eu não vou pegar o Nerd de Negócios. Eu pego um canal que de fato ele está dentro do subnicho que eu quero falar, tá? E aí, galera, ó, achei esse outro canal aqui que fala também sobre criar aplicativos, né? Tem esses temas centrais, então eu vou separando esses canais. Não só em português, mas principalmente em inglês também, tá, gente? Então eu vou buscando, né, canais que estão falando sobre esse determinado tema que faça sentido para mim, tá? Então, por exemplo, esse daqui, vamos ver. Ó, esse cara aqui, ele trabalha com iniciar aplicativo, nova ferramenta que criou aplicativo, tá vendo? Ele tem vários canais aqui, ó, de criação de aplicativo com IA, que é o tema principal que eu quero criar aqui. Então, esse cara é muito importante, né? E aí, obviamente, separado esses canais, o que que eu vou fazer, gente? Toda semana eu vou deixar uma lista ali, né, de 10, 20 canais e toda semana eu visito esses canais para ver o que está se destacando, quais são os temas, os títulos, as thumbs que estão se destacando em relação à audiência. Então perceba esse padrão. Eu não pego canais com um nicho muito aberto. Eu tento pegar canais bem segmentados para eu conseguir trabalhar uma linha de conteúdo para um público específico e não sair muito desse tema específico que eu desenhei. Pego o que está saindo da curva, então o que está validado, né? A quantidade de views ali que teve acima do normal. Então, por exemplo, ó, toda semana eu vou vir, né, nesses canais que eu separei e vou ver o que, que saiu da curva. Por exemplo, aqui a gente tem dois vídeos que saíram da curva. Deixa eu traduzir aqui. Ó, a maneira preguiçosa de criar aplicativos, né? E ganhar dinheiro em 2025 sem codificar. Então, isso aqui é um caminho interessante. Como criar um aplicativo simples para a App Store usando IA para iniciantes. Então, esse aqui é um outro tipo de tema que eu poderia modelar. E modelar, gente, não é copiar, vou copiar o título, não. É eu entender a essência desse título. E eu também perceber o que, que o canal dele, né, tá facilitando. Você pode ver que existe um certo padrão até na thumb, né? Ele coloca o valor aqui em cima, ó, tá vendo que os valores sempre estão destacados aqui em cima, então você vai percebendo esses padrões, tá? E também percebendo os assuntos, né, os temas principais que ele está trabalhando. Então pode ver que o tema principal dele é sobre criar aplicativo, ó. Como iniciar um negócio de aplicativos, como criar um aplicativo, como eu criaria e venderia um aplicativo, eu criei esse aplicativo, como criar um aplicativo, a maneira mais fácil de criar aplicativo. Então, tudo aqui, de uma certa forma, ele está falando sobre criação de aplicativo. Você percebe esse padrão. E aí você vai percebendo outros padrões também, né? De estrutura de título, que depois a gente pode falar
um pouco mais para frente, mas, por exemplo, ó, a maneira fácil, né? O simples que gera um grande resultado. Essa é a estrutura que ele está usando, ó. Uma maneira simples que gera um grande resultado. E aí você pode ver que ele replica isso, ó, em outros padrões. Ó, eu criei esse aplicativo, gerou esse resultado de uma maneira simples, ó, sem habilidade de codificação. Então, quando você vai estudando os títulos, né, dos seus concorrentes, né, vamos dizer assim, das pessoas que está se inspirando, né, você vai vendo padrões e através desses padrões você vai criando vídeos e aí no seu canal você vai perceber o que está dando certo. Você vai criando títulos e thumbs e aí de acordo com a performance daqueles seus vídeos que estão entregando, você vai conseguindo modelar o seu próprio canal depois de um determinado tempo e sempre se inspirando lá fora para ver se não entrou alguns temas diferentes, tá? Inclusive eu fiz um vídeo mais detalhado, né, de como que eu faço isso, né? Então eu tô deixando esse vídeo aqui para você, como eu fiz aí mais de 45 mil reais por mês com um canal de 13 mil inscritos. Lá eu aprofundo um pouco mais dessa estratégia, então vale a pena você dar continuidade assistindo esse vídeo. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.